abraço pra ele. Daqui a pouco a gente fala mais da Winner. Vamos falar de Vasco da Gama, afinal de contas, você joga no meu time do coração. Você e o Nezinho, vocês dois são tratantes. Como é que pode vocês terem jogado no Vasco? Viu? Ele não dá uma camisa do Vasco pra mim. Vocês são tratantes. Vamos com as imagens do Vasco. Olha, um clássico contra o Botafogo. Foi. Caraca, você tava forte aí, mano. Tava forte. Essa época eu tava voltando desse período parado de lesão, caraca, né? Então a gente pega mais firme na academia. É o Wolverine, o braço do Wolverine, pô. Vamos lá. Olha, cara. O pai de 55 filhos. Tá o David Jackson, Nezinho, Hélio e Murilão. Murilão, ei, Murilão. Ó, o Hélio jogou bem aqui também, hein? Jogou, o Hélio também passou Puta, bem. camisa linda do Vasco, barbaridade. E você é um líder, né? Eu tinha esse perfil assim, viu, cara, naturalmente. Mas ali todos aí eram bem, era líder, cada um do seu jeito. Como é que foi jogar ao lado do Murilo? Cara, foi legal. Murilão, ele, teve uma história incrível, né, no basquete. Ele jogava com a número 21, eu também jogava com a 21. E aí, quando eu fui contratado pelo Vasco, no telefone, eu falei pro Fernando Lima, quanto que vocês estão pensando em levar, né, e tal. Esse. Eu falei, o Murilo. Eu falei, se o Murilo for jogar 21, eu já tô acertando, você já pode pôr no contrato aí que a 21 é minha. Porque eu era 13 até então. Quando eu venho pra Limeira, tem o Renato aqui que é 13. Sim, E aí, que não abre mão. E não abre mão, mas daí a gente é campeão, eu sou campeão com a 21. Daí eu falei, agora eu sou 21. E por que 21? Cara, porque a minha era Thiago Splitter, Luiz Escola, Tim Duncan, Kevin Garnett. Só Precisa isso. mais alguma coisa? Não. E o 13 era por causa do Shaquille O'Neal na seleção americana, ele era 13. Não, Na seleção, ele era... No Orlando era 32. Isso. Só que naquela época também, se eu não me engano, você só podia de 4 a 15, depois 18, uma coisa assim. Depois que abriu de 0 a 99, eu não lembro a época que mudou isso, mas também tinha um lance assim. E aí, o Murilo é 21 e eu falo isso pro cara, meio brincando, mas um pouco de verdade, né? E aí a gente chega no Vasco lá, estamos treinando, depois de um tempo de treino vem um responsável do material e fala, preciso do nome e do número da camiseta que cada um vai jogar e tal. Aí eu só olhei pro cara, tipo assim, você lembra que eu falei, né? Aí o Murilo, eu sou 21. Eu falei, não, o meu tá no contrato, 21, você não vai ser 21. Daí ele, não sei o que. Só que assim, eu gostava do número, mas também não era apegado, assim, de qualquer custo. Aí a gente tava do lado da quadra, do banco de reserva, sentado, assim, conversando, depois do treino, né? E a cesta do lado oposto lá. E aí o Murilo falou, então vamos tirar do meio da quadra. Quem fizer do meio da quadra, escolhe o número. Aí eu falei, tá bom, beleza. Ele pegou a bola de onde ele tava e já jogou, e falou, valendo, jogou. A bola foi e caiu de churrasco. Foi tanta sorte, cara, que eu pensei assim, cara, é pra ser dele, né? Não vou arrumar esse enrosco aí. Daí eu falei, dá 21 pro Murilo, eu quero 13, beleza. E aí eu voltei a ser 13 e o Murilo foi 21 no Vasco. E aí a gente fez uma dupla de pivô lá no Vasco. No Vasco eu tive um outro momento com o Dedé, cara, que acho que vale também contar pro pessoal ver como que é, né? Quando eu vou pro Vasco, vai eu, Nezinho, David Jackson daqui de Limeira, o Hélio, que tinha jogado em Limeira, o Wagner, aí vai o Murilo, não me lembro os outros jogadores, o Drude tá lá, o Márcio, um pessoal que remanescente que veio da Série Ouro, que eles sobem, né, da segunda pra primeira divisão. Tanto que tem um reencontro do Nezinho com o Márcio depois da agressão que o Márcio mandou o Nezinho Nezinho chegou pro comigo no hospital. São Januário no carro e o Márcio desceu um cada carro, eu só fiquei olhando o que ia acontecer, né, mas... eu não sei, eu acho que eles acertaram, assim, nunca entrei nesse assunto. O Nezinho falou aqui que ele não pediu desculpas. O Márcio fala que pediu desculpas. Ele entrou no meu Instagram, o Márcio, pra dizer, o Nezinho mentiu, porque eu pedi desculpa pra ele. Eu não vou entrar nesse debate, porque eu realmente nunca nem perguntei nisso, enfim. E aí, cara, o técnico é o Cristiano, que hoje é técnico do Flamengo. Ele tava no Vasco há muitos anos. E a gente começa ali no Vasco com um pouco de dificuldade. Ganha um, perde outro, assim, o time acabou de montar. Não é porque você junta vários caras experientes e vários caras renomados que você vai ganhar. Não é assim. O Vasco também voltando com o basquete, então assim, entendendo como que era, melhorando a estrutura, você brinca da camiseta, mas assim, eu não tenho nada do Vasco. Eu ganhei uma camiseta branca, uma preta e uma polo só. Essa polo tá com meu pai, a branca ou a preta, não me engano, eu dei pra um amigo meu, que ele tem até tatuagem do número 13, e ele falou, a 13 tem que ser minha do Vasco, e a outra ficou pra mim. Então assim, eu não tenho mais nada. O uniforme de treino a gente usava, deixava no vestiário, eles lavavam e devolviam, então não tinha pra nós, né? Então a gente não teve nada, assim. E eu também tinha essa expectativa. Vou jogar no time de camisa, vou ganhar bolsa, agasalho, moletom, né? E morava no Rio de Janeiro, você imagina? No prédio todo mundo pedia, o porteiro ia de Uber, o cara pedia. E eu falava que eu não tinha, nego não acreditava. Mas é verdade, eu não tenho até hoje, por isso que eu não te dei. E aí o nosso time começou a altos e baixos, ganha, perde. E aí o Fernando Lima encontra eu e o Nezinho e fala que tava pensando em levar um outro técnico pro segundo turno. Ele gostava muito do Cristiano, queria continuar com o Cristiano como assistente, que já tinha uma ligação no clube muito grande, mas que ele tava pensando num novo técnico que a gente achava do Dedé.
E eu na hora falei, cara, eu acho que tem que se for trazer, eu daria mais tempo pro Cristiano. Eu falei, ele tá começando agora, o primeiro ano dele de adulto, né? Mas se for trazer, eu gosto do nome do Dedé. Aí ele e você, Nezinho. O Nezinho deu a opinião dele. E eu falei, e aí depois até eu e o Nezinho conversando assim no particular, ninguém sabe disso, mas a gente falou, e aí, o que você acha, cara? Você acha que vai ser? O Nezinho falou, cara, não sei, porque o sistema que o Dedé jogava a gente conhecia. E a gente pensou, será que vai encaixar com os jogadores que a gente tem? Né? Porque é diferente você trazer os jogadores pro seu sistema e você chegar e querer implementar o seu sistema. Certo. E a gente sabe que o Dedé é um pouco também, na época, né? Ele ia querer fazer o sistema dele. E alguns jogadores tinham saído de Limeira quando o Dedé assumiu, que ele também não quis ficar no time como eu não era o meu caso, que era o Wagner, o Hélio, e eles estavam lá. E eu normalmente não sabia como ser isso. Só que aqui, conversando com o Nezinho, eu falei, cara, isso daí a gente tira de letra, cara. A gente vai falando com os caras como bons líderes, vamos dizer assim, né? E vamos fazendo e vamos fazer acontecer. O importante é a gente ganhar, cara. A gente queria ganhar no Vasco, imagina, né? A torcida ali inteira, pô, são apaixonados, só quem joga sabe. E aí o Dedé chega. A gente chega em Sorocaba, eu tô num hotel lá, ele, pô, bem-vindo e tal. A gente avisa o Cristiano também. Eu chego pro Cristiano, com o Nezinho, e falo, Cristiano, ó, o pessoal veio falar com a gente, vão trazer outro técnico e tal. Ele até agradeceu muito, a gente disse, pô, obrigado e tal. O Vasco também comunica ele e o Dedé chega. E aí a gente... É engraçado como que é a vida, né? Porque eu fui um dos caras que incentivei muito pra ele, o Dedé aí, queria que ele fosse... A primeira coisa que o Dedé faz quando ele chega, ele me tira do time titular e me põe no banco. E com os argumentos dele, com o que é dele, eu não gostei, obviamente, né? Isso eu falo muito pros meus alunos. Você tem que gostar, mas você tem que respeitar. Então, assim, não gostei, não entendi, ele tentou me explicar. E, porque não vai dar certo você e o Murilo, porque isso, aquilo. Eu falei, então tira o Murilo. Né? Não, mas o Murilo não sei o que e tal, beleza. E ficou... E aí acabou jogando muito menos, fazendo muito menos, mas enfim. E quando acaba o ano, o Dedé não quer ficar comigo lá no Vasco. Ele tem carta branca para trazer quem ele quer. De novo? De novo. E aí ele espera o time dele... Ele monta, né? Montou um timaço o vascaíno. Ele traz o Cris Reis de volta. Ele montou o nosso time de Limeira ali, né? Com o David Jackson, Nezinho. Aí o Cris Reis ele trouxe. Aí ele consegue trazer outros jogadores, né? Giovanoni, Fúvio, Lucas Mariano... Enfim, eles montaram um Renato, eles montaram uma seleção. O Renato não, o Lamas, o outro. Mas acabou não dando certo também. E acho que o Dedé acaba saindo no meio dessa temporada também, né? E o Nezinho brinca muito que ele fala, cara, se você tivesse aqui, o Dedé não tinha saído e nosso time tinha sido outro. Porque você ia ser esse elo de ligação. Porque o time não conseguiu ter uma harmonia, sabe? Não conseguiu dar liga. E ele fala, você seria esse elo aí porque você daria bem com tanto com a turma que tava quanto a turma que chegou. Mas assim... Né, cada história tem a sua e acaba virando história. Eu não tenho nenhum problema com o Dedé. Conversamos no Rio, ele falou, explicou. Como eu digo, respeito, né? Mas na época eu fiquei cheio chateado. E andando no Rio de Janeiro encontra o seu Alberto Bial. Nossa, mãe. Que é carioca, que mora lá. E ele, cara, tava passando aqui do jeitão dele lá, pensando num cara pro meu time, te encontrei, como é que você tá e tal e tal. Na época, quando eu encontrei o Bial, eu ainda não tinha falado com o Dedé que eu não ia ficar. Ele falou, quero que você vá pro Ceará. Então eu tinha essa carta na manga, né? Tinha umas outras propostas, mas interessante era essa do Ceará. E o Bial falou, quero que você vá pro meu time, tal. E aí, quando eu sinto isso daí do Dedé, daí eu já falo, ó, Dedé, então não vamos ficar, tal. E aí ligo pro Bial, a gente vai numa padaria tomar café. Lá no Rio, se acerta, o Thales, diretor lá, me liga e eu acerto no Ceará. E aí vou pro Ceará, aonde o Bial chega pra mim, eu já com 32 anos, não me lembro agora certinha a idade, já mais velho, né? E falou, você vai ser meu 4 chutador de 3 pontos. Aí eu falei, ô louco, Bial, brincando, achei que tava brincando. E ele tava falando sério. Porque ele tinha o Leozão lá, né? Eu lembro do Léo. Velho. E aí eu vai jogar com ele e tal. E eu, caramba, cara. E você vê, né, como que é questão de acreditar, de treinar, né? Do treinador, como que influencia para um jogador. E, cara, eu comecei a chutar de 3 e comecei a ter um aproveitamento muito bom. Eu servia pra alguma coisa na sua vida, tá vendo? Mas lembrava do Edmar. Treinou comigo. Antes de você falar do basquete cearense, tem imagens, o seu encontro com o Eurico Miranda, porque quando se fala em Vasco da Gama, a gente lembra lenda, do, né? Eurico. Ele tava fumando o charuto? Tava. Ó, o Eurico ele... Aquele troféu ali atrás dele, ó, é da Liga Ouro, que eles tinham sido campeão. O Eurico é uma lenda lá, cara, é um cara assim... Faleceu, né? Mas assim, eu respeitava... Todo mundo respeita muito ele lá. Ele é um cara que ajudava todo mundo. Quem não é do Vasco, às vezes não gosta muito dele, né? Mas ele faz muito pelos funcionários. Ele, cara, ajuda todo mundo dentro do clube. O pessoal respeita muito ele lá. E não vou entrar em parte administrativa, essas coisas que eu nem acompanhava antes, mas assim, o que eu vivi com ele lá, ele já estava doente, né? Já estava se recuperando. Os 2 filhos dele estavam no futebol, né? O Euriquinho e o... Esqueci o nome do outro.
Mas, enfim, eles já estavam cuidando do futebol. O Vasco nessa época estava na segunda divisão. Então a gente convivia ali com o pessoal do futebol. Era o Jorginho técnico, contrataram o Luiz Fabiano, lembra que ele chega? Sim. Nenê, era um time Andrezinho, era um time legal. E aí quando a gente vai... o Vasco, coisa de time grande de futebol, né? Pagou uma passagem para eu ir até o Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Eurico e voltar para casa. Aí eu vou, vai eu, Nezinho e o Wagner. Os 3 no mesmo dia. A gente chega lá, assina o contrato com a TV Vasco, lá com o pessoal... E aí vamos para a sala do Eurico. A sala dele é uma sala enorme, assim, que tem uma janela que dá de frente para o campo. São Januário, né? Ele fica ali. Você entra na sala, já está cheirando charuto, né? Já tem o cheiro. E ele tinha um charuto aqui, ó, já pronto para acender e um aceso na mão. E ele fala com você, demora 10 minutos, né? Porque ele dá uma tragada, fala. Tragada não, né? Que nem se estraga charuto. Mas ele fuma, fala. E aí ele falou, brincando pra gente assim, mas do Eurico não é muito brincadeira, né? Mas ele falou assim, ó, aqui não precisa ser campeão. Mas não pode perder pro Flamengo. Não pode perder pro Flamengo de jeito nenhum. E foi legal porque a gente jogou mando único lá, né? E a gente jogou o primeiro jogo contra o Flamengo, lotado o Tijuca, e a gente ganhou do Flamengo. Que foi muito legal esse jogo. Que a gente fala do olhar, né? Já conhecia o Nezinho há muito tempo, a gente vai pro vestiário perdendo de 15 pontos e a gente olha um pro outro e fala, a gente vai ganhar esse jogo. E a gente fala pro time, nós vamos ganhar esse jogo. E a gente volta e ganha o jogo. Porque a gente sabia que a gente tava perdendo, mas a gente tava jogando bem. Eles não iam conseguir se manter daquela forma. Era um timaço também o Flamengo ali. E a gente ganha esse jogo. E depois tem o Eurico sendo Eurico, né? A gente vai pra final com o Vasco, com o Flamengo. E aí era mando único. E aí a gente teve que jogar sem torcida no primeiro jogo e no segundo jogo. A gente perde no campo deles e ganha no nosso, na nossa quadra. E quando vai pro último jogo, eu não sei porque liberaram a torcida. Só que daí era a torcida única só do Flamengo. E aí o Eurico falou, a gente não vai jogar. Se for assim, a gente não vai jogar. E não deixou a gente jogar. E aí tem a final do Carioca, que a gente pediu pra ele, por favor, porque a gente queria muito ser campeão carioca. A gente achava que dava pra ser. E era meu primeiro Carioca que eu tava disputando, e uma final Flamengo e Vasco. E ele falou não. E o jogo tava marcado, transmissão na televisão, 8 horas da noite, e ele marca treino em São Januário, 8 horas da noite. E quem não vir tá mandado embora. A gente vai todo mundo pra São Januário, pega o celular, daí já tinha, né? Liga o time do Flamengo comemorando o título Carioca, sem jogar, sem nada. E aí a gente não jogou. Mas é o que eu falei, ele fala, ele cumpre as palavras dele. E depois aguenta a tiração de sarro do pessoal do Flamengo falando que foi o bicho mais fácil que eles ganharam, porque sem jogar foi campeão. Recebeu tudo no Vasco, teve atraso, conviveu com atraso. Sabe que no meu final de carreira ali também eu fui vice-presidente da Associação dos Jogadores, né? O Teichmann era o presidente e eu fui o vice. E a Associação dos Jogadores conseguiu muitas coisas para os jogadores. Uma delas foi o fair play, não sei se o nome é esse, fair play financeiro, que o time, se ele tem alguma dívida com o atleta, ele não pode jogar o ano seguinte. A não ser que o atleta dê um acordo para eles. Então, ou tem que pagar ou tem que ter um acordo com o atleta. Eu vou te pagar ao longo do próximo ano. Você assina um acordo e o time está liberado para jogar. E no Vasco a gente ficou muito tempo sem receber. Todo mundo, a gente tinha um valor de carteira, valor de imagem, e atrasava os dois, um pagava, não pagava o outro. E por várias coisas, né? Ações trabalhistas que chegam e travam o dinheiro, renovação de patrocínio que demora. Isso também foi uma dificuldade no Vasco, né? Porque a gente ficou muito tempo. Teve uma época que o pessoal falou, quem não quer treinar não vem, alguns não iriam. Cada jogador tem sua decisão. Mas a gente ficou mais de 5 meses sem receber. E morando no Rio de Janeiro, que não é barato, né? Mas aí no final, como eu não fiquei no Vasco, alguns jogadores fizeram esse acordo e continuaram, e eu não fiquei no Vasco, eu saí, e até por essa cláusula, essa norma, eu recebi tudo. Eu não fiquei com nada para trás. Inclusive, FGTS, férias, tudo isso que eu não tinha, eu recebi. Mas você ganhava bem no Vasco? Ganhava, cara, sinceramente. Mais que na Winner? É que assim, quando o Vasco veio tentar levar o time de Limeira, eles pegaram o nosso contrato aqui, eles sabiam quanto a gente ganhava aqui. E eu tinha um contrato de 2 anos, lembra que eu falei? E era um valor no primeiro ano e um valor maior no segundo ano. Então eles sabiam quanto eu ia ganhar nesse segundo ano. Então eles me ofereceram um pouco a mais do que eu já ia ganhar em Limeira. Olha que benção. Entendeu? Só que, claro, o custo de vida em Limeira é 1, lá é 2, né? Então também você tem que equilibrar tudo isso. Mas assim, cara, eu fui muito feliz no Vasco. Eu gostei muito de jogar no Vasco. Com tudo isso que aconteceu, a gente não tem jogado na final do Carioca, não tem se você poderia falar mal, né? Mas, cara, eu gostei muito. A torcida do Vasco, cara, é apaixonante. Você se arrepia de ver... A gente foi jogar em Brasília, chegamos no aeroporto, todo mundo lá com bandeirão, com boom. Fomos jogar em Vitória, a torcida. Todo lugar que você ia, a torcida era recebida. Força Jovem, né? Que é a torcida deles. Mas assim, em São Januário, os jogos lotados. Claro, tudo é extremo. Você perde, a cobrança é extrema. Entram lá e querem te matar. E você ganha, você é o rei. Tem que saber conviver com isso. Talvez para um jogador menos experiente é difícil, mas eu adorava isso. Essa cobrança, você ir na praia e o cara te reconhecer, o cara do Vasco lá e tal. Então assim, era muito legal. Conviver com essa parte do futebol, o Alex Evangelista
tinha o centro de reabilitação lá no Vasco, que era referência no Brasil. Sim. E a gente podia conviver ali, assim. Então teve muita coisa. O pessoal lá foi muito legal. Tem uma enterrada no Vasco também, né? Que você mandou pra mim. Deixa eu ver. Fotão. É contra o Flamengo. Eu acho que é esse jogo que eu te falei da torcida única, do primeiro jogo do Carioca. Essa mesmo. Nossa, Essa bola que aí foto, foi. hein? Olha o que eu falei, ó, Tijuca lotado, só podia ter torcida do Flamengo. E a gente. Esse lance aí foi um dos últimos lances do jogo, assim. Eu tô voltando, a gente rouba a bola, eles passam pra mim, eu enterro, e ali é um grito de alívio da vitória. Foi um jogo bem marcante, bem emocionante esse jogo aí. Top. Vamos falar.